Shalom, pessoal, eu vou gravar aqui mais uma parte do vídeo sobre artigo definido, mas antes de eu gravar o vídeo, quero pedir para você ir aí no YouTube, dar um like, curtir, compartilha, comente, bote suas dúvidas e se você também quiser ajudar, cooperar, ser um colaborador do meu canal, para estar me ajudando a poder melhorar os vídeos. Você pode ver, tá aí embaixo o número da minha conta, idade bancária, contribui com qualquer valor, tá bom? Que você vai estar me ajudando a poder te ajudar também. Então, pessoal, olha só. O primeiro vídeo sobre artigo definido, eu falei sobre a forma normal dele, né? Que ele vem sempre com a consoante Re e vai vir um sinal diacrítico lá, que é o daguesh. E geralmente ele vem com a vogal patar, que é a vogal A. E eu até dei alguns exemplos de algumas palavras, não é, que tem o artigo definido. Agora eu vou falar aqui sobre mais uma forma do artigo definido, que ele pode ser antes de palavras que se iniciam com as guturais. Quem são as guturais? As guturais são grupos de consoantes, mais tarde eu vou falar delas melhor. São um grupo de consoantes que elas não recebem um daguesh no seu interior. São elas: o Aleph, o Ain, o Re, o Ret e às vezes o Resh. Grave essas 5 consoantes aqui. Elas são chamadas de guturais, tá bom? Porque algumas regras por exemplo, do daguesh, elas não recebem daguesh no seu interior. Então vamos lá então. Quando uma palavra hebraica começa com as consoantes guturais, Re ou o Ret, a forma do artigo definido vai ser somente o Re com a vogal patar, que é o A, né? Então já vou colocar aqui um exemplo. Um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Aqui nós temos a palavra Reihal e aqui temos a palavra Herev. Tempo e espada. Então, como que o artigo definido ele vai aparecer ao lado de palavras que começam com guturais? Vai ser desse jeito aqui, ó. O Re com a vogal patar. O Re com a vogal patar. Como que você vai ler? A Rei Hal, o palácio ou o templo. A Herev. Herev é espada. Então aqui o artigo definido ele está junto com a palavra, tá vendo? Percebam só uma coisa. O artigo definido em hebraico ele concorda em gênero e número. Isso daqui só ele pode ser traduzido por a, o, as ou os. Nesse caso aqui está no singular, a tradução aqui vai ser a espada. E aqui é o tempo, ok? Não se preocupe que mais tarde eu tenho no meu vídeo aí todo o alfabeto. Só que eu vou fazer ele depois mais detalhado direitinho, tá bom? Então, a primeira forma do artigo definido tem que ser gravado. Esse daqui com um daguesh, que ele entra no interior da primeira palavra.
Quando é uma palavra que inicia com as guturais, o ret ou o re, ele vai ser dessa forma. A consoante gutural, como nesse caso aqui, não vai receber o dagueche no interior, porque o ret é uma consoante gutural, então ela não precisa de receber o pontinho no seu interior. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, está lá no Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Et, aí está assim, ó. Percebam que a palavra aqui é chamaim. Chamaim são céus. Isso aqui é o artigo definido. Então, quando traduz por os céus. Entendeu? Ele vem colado na palavra. Então, vamos aqui para mais uma regra do artigo definido. Quando são palavras que se iniciam como o resh, o aleph ou o ain, consoantes guturais também. Como que vai ser o artigo definido? Sempre a consoante re, só que vai vir a vogal, o sinal maçorético, kamates. Exemplo, a palavra hebraica Aretz, que é terra. O artigo definido ele vai aparecer assim, Ha-Aretz, porque a palavra Aretz inicia com um Aleph. Tem uma outra palavra também, que está lá no Salmo de número 1, que é Ish, homem. Ish, homem. O artigo definido, ele está escrito também dessa forma. Entendeu? Então eu vou escrever aqui agora somente a primeira parte do Salminho de número 1, para você estar lendo, para você estar lendo e ver como que é lindo o hebraico bíblico. Está assim, ó. Vou continuar aqui embaixo, tá bom, pessoal? Olha só, aqui está a parte A do primeiro salmo da Bíblia. Diz assim, Asher Haish, Asher Lohalah. Os louvores, o bem-aventurado é o homem que não andou. Então, aonde tem um artigo definido aqui, nesse texto, ele está aqui, ó. Tá vendo? Porque, de acordo com a regrinha, toda palavra que inicia com Aleph, com Ain, né? E com, às vezes, o Resh, o artigo definido vai ser a consoante Re mais a vogal Kamates. Tá bom, pessoal? Então, eu coloquei aqui 3 formas que o artigo definido ele aparece nas palavras, entende? E eu vou concluir aqui então logo de uma vez com mais uma outra forma do artigo
artigo definido. Quando uma palavra hebraica, ela inicia-se com o ai, o re, mais o ret. E junto deles tem sempre a vogal kamatz. Qual vai ser a forma do artigo definido? Ele vai mudar agora. Continua a consoante re, porém vai vir com um seudom. Vogal é. Exemplo, Salmo 121, o salmista Davi, ou o poeta hebreu, ele cantou assim: Essa Einá Ele Harim. Ou seja, a palavra Harim, Salmo 121. Olha que coisa linda. A palavra, deixa eu pôr aqui em vermelho, ó. Harim são montanhas, montes. Ela começa justamente, tá vendo? Com a consoante re e silama sorético patar, kamatz. Como que vai ser o artigo definido? Vogal re mais vogal é. Consoante re e o som ali do E. Fica Erharim, os montes. Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, a palavra hebraica afar, que foi de onde Deus criou o homem, do afar min ha'adamah, do pó da terra. Como que o artigo definido vai vir ao lado dessa palavra aqui? Re-afar. Ok? Então, pessoal, basicamente, essa aqui é a regra do artigo definido. Eu não me aprofundei mais não. Mas basicamente essa é a regra do artigo definido. Então o artigo definido em hebraico, ele tem quantas formas? Olha que coisa linda, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Lembrando que a primeira forma, ele vai entrar sempre na palavra e esse sinal diacrítico, o dagueche, vai entrar no interior de uma palavra. Como, por exemplo, ó, se eu escrevo a palavra shalom, paz. Uma paz. Quando aparecer ao lado aqui, ó, vai aparecer assim, ha-shalom. E você vai traduzir por a paz. Ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Basicamente, a regra do artigo definido. Isso daqui você tem que gravar. Tem que estudar, você tem que gravar, que é para você conseguir memorizar isso daí muito bem. Por quê? Diferente do português. No hebraico vem colado na palavra, o artigo definido. No português não, ele vem separado. Ele vem colado na palavra, então você tem que ter isso daí bem resolvido. Então eu vou colocar aqui rapidamente para a gente concluir aqui, fazer alguns exercícios aqui, ó. Vou pôr algumas palavras e vou falar a tradução, né? É claro, para você poder ficar ligado. Tá vendo só, pessoal, como que esse barulho aí atrapalha? Eu preciso que você me ajude. Para quê? Para eu poder ficar num lugar tranquilo, para a gente ter silêncio total, para poder estudar
E quando eu tiver com 1000 inscritos no canal, eu posso fazer live ao vivo. Mas para isso eu tenho que ter 1000 inscritos. Eu só estou com 478 só pessoas. E por isso que você tem que participar. Então aqui está escrito Rosh, cabeça. Aqui está escrito Av, pai. Aqui está escrito Ir, cidade. Então o artigo definido ele vai aparecer aqui dessa forma. Harosh, a cabeça ou o começo. Rav, o pai ou o ancestral. Ir, Ra, Ir, a cidade. Um exemplo com guturais, tá vendo? Começa com gutural, começa com gutural, começa com gutural dentro daquela regrinha. Quando é uma palavra que não é gutural, por exemplo, normal, né? Por exemplo, a palavra touro. A palavra touro, ó, em hebraico. O que vai acontecer com ela? Ela já vai vir rapar o touro. Não é? Um exemplo aqui, vamos ver aqui um outro exemplo bem que a gente até já viu já, né? Ó, a palavra byte. A palavra byte, assim como a palavra para, essas consoantes aqui são do grupo BH de Kefat, que a gente também vai estudar. Por si só ele já tem um dagueche no interior. Então, quando o artigo definido aparece ao lado, automaticamente já está pontuado. Rabaite, a casa. Ok, pessoal? No próximo vídeo eu vou vir já com alguns exercícios de leitura para a gente poder ler e ver aí como que funciona, né, o artigo definido no texto, tá bom? Shalom, não se esqueça, curta lá embaixo, tá? Me ajude, deixa Deus tocar no seu coração para que a gente possa ter um vídeo legal, uma live legal e um estudo mais tranquilo, tá bom? Shalom e até o próximo.